Uma palavra profunda, então abre o teu coração e deixa Deus falar. Amém? Então veja bem, o desafio de ser igreja do mundo. O que Deus quer falar conosco hoje? A Bíblia revela que o mundo jaz no maligno. É uma revelação bíblica, né? A Bíblia revela que estamos no mundo, mas não somos do mundo. É por isso que quando Jesus chegou perto de Pilatos, Pilatos não entendeu. Porque Jesus chegou perto de Pilatos, e aí Jesus foi inquirido por Pilatos, que representava o maior governo da época, Roma, e falou: mas tu és rei? Jesus disse: você que está dizendo. Lembra que ele respondeu: tu dizes. E aí ele disse: nenhuma autoridade, Pilatos, você teria se não fosse dada pelo meu Pai. Porque se assim não fosse, miríades quer dizer milhares de anjos estariam aqui para me guardar e proteger. E aí ele disse: Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Pilatos não entendeu nada. E não era para entender, porque Jesus estava falando coisas espirituais. E coisas espirituais só se entende através do Espírito Santo. E infelizmente o Espírito Santo não estava em Pilatos, então ele não entendeu absolutamente nada. Mas hoje vocês que têm o Espírito Santo certamente entenderão aquilo que Deus vai falar conosco. Eu quero começar com um texto muito conhecido lá em Colossenses. Paulo escreveu na igreja de Colossos, ele disse assim: ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Colossenses 1,18. Aqui Paulo está trazendo uma revelação pura, autêntica, objetiva, dizendo que quem é o cabeça da igreja? Jesus. Quem é o cabeça do Shekinah? Jesus. Se nós não tivermos consciência disso, você vai começar a olhar para mim como o cabeça da Shekinah. Eu não sou o cabeça da Shekinah. O cabeça da Shekinah sempre foi e sempre será Jesus, ou Cristo. Amém? Amém. E está dizendo que esse Jesus, o Cristo, ele é o primogênito, porque ele é o primevo, ele é o primeiro. Ele é o primeiro de toda a criação. Porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Jesus já havia imolado o cordeiro. Então Jesus já havia sido imolado antes da fundação do mundo. E aí eu quero trazer um segundo texto, que está em Hebreus 10, 25, que é muito negligenciado e muito atacado nos dias atuais, porque as pessoas acham que não é necessário estar dentro de uma igreja física, porque pegam apenas o contexto de um texto bíblico que diz: vós sois o templo do Espírito. Vós sois o templo do Espírito, mas o Espírito é aperfeiçoado através da igreja. Amém? Muito bem. E está escrito nesse texto de Hebreus que é para a gente não vir à igreja. É isso que está escrito ali? Como é que está escrito lá? Eu não sei ler, como é que é? Primeira parte do texto, o que está dizendo? Não deixando a nossa mútua congregação. Ainda que essa tradução seja a tradução mais fiel, nas traduções mais recentes vai estar escrito assim: não nos deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. O que é o grande dia? É o dia em que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus não vai voltar para buscar todo mundo, não. A Bíblia diz que ele virá buscar a noiva. A noiva é a igreja. E ele disse que essa noiva é tão importante para ele que ele diz: o diabo não prevalecerá sobre a minha igreja. Amém?
Então, meus amados, eu tenho algumas questões para colocar logo no início dessa pregação. Que desafios temos atualmente como cristãos? Por que temos ouvido tantas pessoas do mundo querendo permanecer em casa e não estar dentro de uma igreja? Por que tantas igrejas estão sendo fechadas nos Estados Unidos, na Europa, muitas já fecharam? Por que tantos pastores estão tendo depressão e muitos abandonando o ministério? Por que temos tido tanta dificuldade de conviver com a igreja como ela é? Eu quero chamar a atenção de vocês. Eu quero pedir que vocês tenham bastante atenção no que Deus está falando aqui. Existe uma igreja ideal que confronta com a igreja real. O elemento ideal da igreja, que futuro tem? Aí eu quero trazer outro texto de Paulo. Paulo, quando escreveu a igreja de Éfeso, Efésios 5, 25 a 27, ele disse assim: vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Está escrito ali como Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou para ela. Então Deus mandou o seu próprio filho e entregou o filho para a igreja. Estão pegando aí? Ele entregou. Aprove ao Senhor entregar. Quem entrega não está pedindo nada em troca, está entregando primeiro. Ele foi a oferta de Deus para nós. E esse texto continua: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E continua dizendo: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 3 versículos com importantes, profundas revelações. Veja bem, Paulo, ao escrever aos irmãos e irmãs em Éfeso, uma igreja muito espiritual, ele apostolicamente estava retratando o passado, presente e futuro da igreja, em apenas 3 versículos. Ele assinala o passado no versículo 25, o presente ele fala no 26, e o futuro o apóstolo retrata no versículo 27. Ele destaca que Jesus amou a igreja. Eu quero pedir para colocar o versículo 25 ali, ó. Olha para isso. Vós maridos amai vossas mulheres, e aí ele vai destacar algo muito espiritual, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Então Deus entregou para a igreja porque Ele amou vocês. Antes que vocês amassem Ele, Ele nunca pediu para vocês amarem Ele. Ele amou primeiro. E só quem ama com o nível de amor de Deus é capaz de se entregar primeiro por você. Só Ele foi capaz de fazer isso. Então a Bíblia é clara ao dizer que Jesus se entregou em favor da igreja. Amém? Amém. Sabe o que é entregar? É dar corpo e alma. É dar corpo e sangue por causa de vocês. Então, meus amados e minhas amadas, logo no versículo seguinte, o versículo 26, ele explica aqui uma coisa importante, que é a igreja real. Ele explica aqui e responde para você parar muitas vezes de criticar pastor, de criticar a igreja, de querer uma igreja diferente, ou uma igreja conforme o que você pensa. Porque ele vai dizer uma coisa aqui, uma revelação muito importante para a sua vida. É para você encerrar de vez qualquer crítica que você tenha a qualquer igreja, seja ela qual for. Principalmente a igreja que Deus colocou e plantou você para congregar. Presta bem atenção. Jesus vai dizer aqui, a segunda revelação é que a igreja existe para santificar.
para purificar com a lavagem da água pela palavra. A Bíblia vai dizer que a terra era sem forma e vazia lá em Gênesis, e que o Espírito de Deus pairava sobre a terra, é isso? Não, pairava sobre as águas. O que são as águas? As águas eram o próprio Cristo Jesus. Porque uma vez ele vai se encontrar com uma mulher samaritana, uma mulher que tinha 5 maridos, lembra? E ele exatamente ali revela para ela: mas eu sei quem é você, você está no 5º marido. E aí ele disse para aquela mulher lá na beira do poço: você tem que beber de mim para você se consertar. Lembra? Porque se você beber de mim, eu sou a água verdadeira, você jamais terá sede. Lembra disso? Ninguém sabia a maridada que ela tinha, mas ela encontrou o único que os olhos dele estão sobre toda a terra, que nada fica oculto para ela. Ela encontrou Jesus, o Filho de Deus, e ele disse para ela: eu sei quem você é. Então Jesus se revela como a água. Quando a arca se levantou, o que estava debaixo da arca? Águas. Era o próprio Deus. Quando ele disse assim: eu mesmo vou destruir a terra e repovoar de novo. Eu serei a água que vai descer e vai recomeçar tudo de novo. Eu vou lavar, eu vou purificar a terra através do dilúvio. E ali a igreja está exatamente dizendo de que a purificação é feita pela água. Quem é a água? Jesus, o Cristo, o único que tem o poder de lavar pecados. A Bíblia diz que só Jesus tem poder para purificar os nossos pecados. Então, meus amados, esse texto, eu estou tratando ele bem vagarosamente, para vocês entenderem várias coisas que tem aqui. É muito importante dizer de que é o poder do Espírito Santo, Paulo fala dele, que está fazendo hoje com a igreja e liberando uma chave aqui nesta noite. A chave para você estar aqui é porque Deus está te aperfeiçoando, Ele está santificando você. Então você tem que vir para a igreja com o coração aberto para ser santificado. E eu quero dizer mais: a santificação, ela tem um método. Deus estabeleceu um critério, Deus estabeleceu uma chave, Deus estabeleceu um manto para que haja purificação. Está escrito ali: é pela palavra. É por isso que o mais importante depois da adoração é a palavra. É por isso que na hora que estiver pregando a palavra, você precisa ficar atento à palavra, porque isso está na Bíblia. É a palavra que te purifica, é a palavra que é a água. Olha lá. Por isso que na hora da pregação da palavra, você precisa ficar entendendo, de ouvidos abertos, que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha só que interessante, que o Espírito diz à igreja. Então é a palavra que vai te purificar, é a palavra que vai te santificar. Está ali, nessa revelação tão simples que Paulo dá à igreja de Éfeso. Então, meus amados, é por isso que toda igreja que negligencia a palavra, todo pastor que negligencia a palavra, ele está fadado a destruir a própria igreja, porque a palavra é que faz a santificação das pessoas. Então a palavra é o lugar central de qualquer culto, é a palavra. Por isso que tem que existir a palavra, por isso tem que se pregar a palavra. Então, meus amados, e Paulo também fala da igreja do futuro. Em 3 textos ele faz uma revelação completa. O futuro, o apóstolo coloca firmemente que a igreja ideal não é a igreja ideal que você colocou na sua mente. Não é a igreja que você formata. Eu gostaria que a minha igreja tivesse mais ar-condicionado, que ela tivesse mais isso ou mais aquilo, que o pastor Adilson fosse menos cajado. Não é isso que está na Bíblia. A palavra vai te revelar que a igreja ideal não é a sua igreja. A sua igreja é a igreja real aqui.
Essa que está aqui, com 2 ar-condicionados, com essas cadeiras, com várias pessoas faltando hoje. Essa é a igreja real. Agora, a igreja ideal não é essa. A igreja ideal, quem gerou ela já está pronta lá na eternidade, foi o próprio Deus. E aí Paulo vai revelar isso aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a igreja ideal, que Deus idealizou, não a que você tem na sua cabeça. A igreja que Deus já preparou, já montou e está prontinha para receber aqueles que, perseverando até o fim, irão vencer a morte e chegar até lá. É essa igreja aí, a gloriosa, a sem mácula, a sem ruga, sem pecado, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É para essa que eu estou indo. Mas para eu ir para lá, eu preciso fazer um estágio nessa aqui. Estão entendendo isso? O estágio é nessa aqui, que é a real agora. Para chegar à ideal de Deus lá na frente, você precisa passar por essa. Então, abençoe a igreja onde você está. Glória a Deus. Agradeça a Deus a igreja que você está. Porque ela é a igreja real que está preparando você para te levar para a igreja ideal que Deus preparou, que Deus montou, que Deus escreveu. Ela é santa, sem mácula, sem pecado, gloriosa e irrepreensível. É para lá que Ele está te levando, você passando por aqui primeiro. Glória a Deus, aleluia. Amém. Então, meus amados, em vez de reclamar da tua igreja, você abençoa ela. Amém. Em vez de você reclamar qualquer coisa, você abençoa. Amém. Ajuda ela, porque essa aqui é a casa de treinamento, é a sua sala de aula para a eternidade. E aqui, amados, se esse é o padrão de Deus para a eternidade, conforme está no versículo 27, é isso que Ele está moldando em nós dia após dia. É isso que o Senhor quer, que cada um de nós se apresente aqui, preparando-nos para a glória, sem mancha, sem mácula e alvos mais do que a neve. É para isso que Deus te traz aqui todo domingo. É por isso que é muito importante você estar aqui todo domingo. Porque essa aqui é a igreja da sua sala de aula, é o seu treinamento para que você possa chegar aonde Deus quer te levar. Amém? Amém. Então, meus amados, hoje a realidade nos faz pensar diferente. O mundo inteiro se posiciona contra nós. A classe política, o judiciário, as leis, as propagandas de televisão, a mídia lacradora, estão todos contra nós. Sabe por que eles estão contra nós? Porque a palavra de Deus diz que isso aconteceria. Vocês serão perseguidos por causa do nome de Jesus. Eles prenderão vocês. Eles falarão mentiras a respeito de vocês. Está lá no Sermão do Monte, em Mateus 24 e Mateus 10. E aí, sabe por que nós estamos vivendo essa guerra espiritual contra a igreja no mundo inteiro? É porque o diabo está lutando sem tréguas contra a igreja, porque a igreja está vivenciando e está pregando o padrão de Deus. E o diabo não quer te levar para Deus, ele quer te levar para o inferno. Agora a igreja quer te levar para o céu. Porque Jesus disse assim: Pedro, tu és pedra, sobre ti eu vou formar a minha igreja. E o diabo não prevalecerá contra ela. Amém? Amém? Então a igreja, ela precisa ser honrada por você. Meus amados, a palavra de Deus nos garante que Deus nos cela. E quando Ele nos cela, Ele quer nos levar até a eternidade. Deus não muda de ideia, Ele quer te levar. Você pode até desistir, se você quiser, mas o objetivo de Deus é te levar para o céu. Te levar para essa igreja ideal que Ele já fez lá no céu. Mas existe uma igreja perfeita, pastor? Sim, por enquanto.
Deus afirmou isso na Bíblia, de que a igreja perfeita Ele preparou no céu. Essa aqui é imperfeita. Por isso que Deus sempre levanta profetas. E aí Deus, o próprio Jesus, depois que Paulo havia escrito para Éfeso, ele pega João, o seu discípulo amado, que estava lá na ilha de Patmos, e aí ele dá para ele uma revelação, porque a Bíblia diz que nada acontece a ninguém sem que Deus revele. Só se você estiver fora da forma. Se você estiver dentro da forma, Deus não deixa te revelar. E aqui ele prova isso. No texto de Apocalipse 2, de 1 a 5, vai dizer assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Ou seja, Jesus falou assim: escreve ao pastor da igreja de Éfeso. A mesma igreja que Paulo havia tido a revelação dela. Aí Jesus agora pega João, chama João no particular, faz uma reunião com João e fala assim: escreve aí. Isso diz aquele que tem na sua destra, na sua testa, 7 estrelas, que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Então ele está dizendo dele mesmo: diga para aquela igreja que Jesus está falando com ela. Porque só quem anda nos 7 castiçais, que é o candelabro, que significa os 7 Espíritos de Deus, é o próprio Deus. Então o próprio Deus está dizendo: João, revela que eu estou te falando. E ele diz assim: conheça as tuas obras. Eu conheço as tuas obras, igreja de Éfeso. Eu conheço o teu trabalho, a tua paciência, e o que não pode sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Aqui Jesus está dizendo assim: muitos aparecerão com o título de apóstolo, mas não são. Muitos aparecerão com o título de pastores, mas não são. Muitos aparecerão com várias coisas falando de mim, mas não são. Deus está exatamente dizendo aqui que é para a gente ter cautela. E Ele está avisando João: olha, João, muitos falarão como apóstolos, mas não são. E Ele vai continuar dizendo: e tu os achastes mentirosos. Proferem mentiras em nome de Deus. Proferem mentiras em nome de Jesus. Jesus está alertando aqui. Tem alguma coisa diferente dos dias atuais? Tem alguma coisa diferente dos pastores da internet, que só ficam, pregando uma mãozinha com açúcar, que não tem coragem de pregar uma mensagem como essa, porque essa mensagem te leva para o céu, aquela te leva para o mundo. Isso não tem problema não. Como um pastor famoso de São Paulo, foi meu professor do Instituto Haggai, teve a coragem, a audácia de dizer aí na internet que a Bíblia precisa mudar, que a Bíblia está desatualizada, que tem muita coisa aqui que tem que se amoldar ao mundo, em relação principalmente a certas questões relacionadas com o sexo. Será que a nossa Bíblia tem que mudar? Não. É porque ele está se amoldando ao mundo e dizendo para nós que a palavra de Deus já não é mais a palavra de Deus. Porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante e infalível. Eu creio na infalibilidade da Bíblia. Eu creio na inerrância da Bíblia. Então, meus amados, e ele continua dizendo assim: sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes, tenho porém contra ti, que deixaste o primeiro amor. Quantos crentes perdem o primeiro amor? Quantos crentes abandonam a igreja? Perde o primeiro amor. Jesus está exatamente avisando aqui: eles vão perder o primeiro amor. E aí ele dá uma receita aqui. Ele vai dizer assim: lembra-te onde você caiu. Onde você caiu? Que lugar você caiu? E ele continua dizendo: e arrepende-se, porque a única palavra que move o coração de Deus é arrependimento. Remorso não move o coração de Deus. Ai, pastor, eu tive remorso, aí tá, vou voltar para a igreja. Fica 2 dias aqui na igreja, daí a pouco soma outra vez. Isso é remorso, isso não vai te levar para o céu. A única palavra que Deus sabe entender chama-se arrependimento. Se não tiver essa palavra no teu coração, você está perdendo o seu tempo. Deus não está escutando a tua oração. A única linguagem que Deus entende é a linguagem do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aí Jesus volta pregando e diz: arrependei-vos, porque chegou o reino de Deus.
Amém? Lembra de João Batista? Ele prega arrependimento. Lembra de Jesus? Também prega arrependimento. E aqui João está falando exatamente sobre a palavra que Jesus dá para ele, que também repete arrependimento. Remorso não te leva ao céu, não. Arrependimento, sim. E aqui ele vai dizer: arrepende e volta a praticar as primeiras obras. E ele continua dizendo: quando não, brevemente a ti virei. Jesus está dizendo: eu vou voltar. Eu vou voltar. E aí, aqui é que está o perigo. Jesus diz assim: se você não se arrepender e não voltar ao primeiro amor, eu vou tirar você, eu vou tirar o teu castiçal. Então ele está dizendo: eu vou tirar a tua salvação. Vocês estão pegando aí? É porque sabe o que é? As pessoas leem a Bíblia, mas elas querem só a parte boa. Elas só querem o Jesus mamão com açúcar, o Jesus que tudo pode, que tudo arrepende. Você pode fazer qualquer coisa, você pode pecar e que está tudo certo. Mentira! Isso é mentira. Isso é o diabo que está colocando isso na sua mente. Porque está aqui, ó. A palavra revelada, Jesus está dizendo ali, ele disse para João lá na ilha de Patmos: eu vou tirar o castiçal, eu vou tirar a salvação, eu vou tirar você do céu. É isso que ele está dizendo. Mas a gente não quer acreditar nisso, porque é mais fácil acreditar na mentira, muitas vezes, do que na verdade absoluta. Abra a tua Bíblia, lê a tua Bíblia, medita na tua Bíblia, leva esse texto para casa e lê ele mais vezes, para você ver o que Deus vai estar falando. Deus está falando que vai tirar o teu castiçal, Ele vai tirar você do céu. É isso que Ele está dizendo aí. Não tenta inventar desculpa para o seu pecado, nem desculpa para você ficar no inferno, não. Ache a verdade, pratique a verdade, vista a verdade, para de enganar você mesmo. Jesus olha para a igreja e diz que não gostou dela. Ele olhou para a igreja de Éfeso e falou assim: eu não estou gostando dessa igreja. João, escreve para aquela igreja que eu não estou gostando dela. Manda ela voltar para o primeiro amor. Manda ela voltar a evangelizar. Manda ela voltar para as praças, para fazer luau na praça, como eu falei para os jovens aqui. Manda ela voltar. Manda ela voltar para o primeiro amor. Manda ela voltar a fazer o ministério resgate. Manda voltar. Volta para mim. Volta para o primeiro amor. Porque eu estou olhando. Os meus olhos estão sobre todos vocês. Vocês não entendem o que eu falo. Para de se enganar. Para de arrumar desculpa para não fazer a obra de Deus. Para de colocar a obra de Deus em segundo lugar na tua vida. Para de largar, colocar o trabalho na frente da obra de Deus. Deus não fez primeiro o trabalho, não, minha irmã. Fez não. A gente é que fica querendo enganar Deus. A Bíblia é clara: Deus criou um jardim e colocou o homem lá. E ele conversava com o homem ao entardecer, todos os dias. E quando o homem ia dormir, ele colocava anjo de guarda na porta do Éden. Ele colocou o jardim do Éden, onde tudo existia lá. O homem deu a ele, inclusive, o direito de dar nome a cada animal e a cada árvore. Ele deu direito ao homem, porque ele diz: você é imagem e semelhança minha. E aí o homem, ele mesmo foi buscar o errado e comeu do fruto que Deus disse para ele para não comer. E aí é que você, com o suor do seu trabalho, tem que agora ganhar a sua vida. Para de enganar Deus. Para de enrolar Deus. Não coloca o teu trabalho na frente de Deus. Para com isso. Para de falar em verdade com Deus. Para de enganar o Senhor. Separe um dia para Deus. Porque o trabalho vem depois. Primeiro Deus criou você, criou tua esposa, criou tua família. O trabalho é depois. Por causa do seu pecado que o trabalho veio ao mundo. Primeiro você honra a Deus.
Primeiro mandamento: honrarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Não coloque Deus em segundo plano. Ou você ama a Deus ou você não ama a Deus. Ou você crê que Deus é o seu sustentador, que Deus é o provedor da sua casa, ou você é mentiroso. Para de falar que você tem Jesus. Se você não honra de verdade, como Ele quer que você o honre, para de colocar as coisas na frente de Deus. Ou Deus é o primeiro da sua vida, ou Ele não é. E se Ele não for, você não é dele. Como disse aqui o Zaqueu, no texto que ele colocou na entrada do culto, você para de enganar a Deus. Ou você acha que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra? Por isso que Jesus olhou para a igreja de Éfeso e não gostou dela. Ele disse: vocês são mentirosos. Ou vocês se consertam, ou eu vou tirar vocês da salvação. Está ali no texto. Abra a tua Bíblia aí e lê. Veja se eu estou interpretando errado o texto que está escrito aí. Meu papel aqui sempre foi, eu sempre avisei, a igreja Shekinah é a igreja profética. Amém. Aqui é a igreja onde se prega a verdade. É para doer o seu lombo mesmo. Porque o meu papel aqui é te levar para o céu. É para te levar para a igreja gloriosa. Meu papel não é para te largar aqui para trás, não. Você tem que ir comigo, você tem que me encontrar lá. Você tem que tomar junto comigo a ceia do Cordeiro. Aí você tem que lembrar o dia que eu preguei aqui. Falou: ei, pastor, o senhor pregou e eu me consertei, e eu me ajeitei, e eu parei de enrolar Deus, e eu fiquei firme com Deus, e agora eu estou aqui sendo servido pelo próprio Jesus na ceia do Senhor, lá na eternidade. É para lá que eu quero te levar. Você entende isso? Se você entende, dá glória a Deus então. Glória a Deus. Aleluia. Jesus olhou para aquela igreja lá e alertou aquela igreja. Pegou o discípulo que ele mais amava e alertou a igreja. Alertou para que ela se arrependa. Deus, quando vê defeito em você, levanta um profeta para ele te avisar os defeitos. Foi aqui que ele fez. Ele viu os defeitos da igreja de Éfeso e ele levantou João. João vai lá e manda uma carta para aquela igreja. Avisa aquela igreja que eu não estou gostando. Avisa aquela igreja que elas estão erradas. Foi isso que está aí na palavra. Abra a tua Bíblia e confere. E aqui ele mesmo nos ensina. Deus olhou para a igreja de Éfeso e viu ela como ela estava. Mas ele fez o profeta avisar, avisa aquele povo que a igreja não está correta. E comece a avisar eles que eles precisam mudar, que eles precisam consertar. Porque eu estou dizendo para eles que eu quero eles comigo no castiçal que eu tenho aqui no céu. Então ele manda João mandar eles vislumbrar a igreja real, mas com os olhos na igreja que Deus estava preparando. Cheia de castiçais, cheia de ouro. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém tem ruas de ouro. Que lá não tem sol, porque o brilho de Deus já está lá. Você quer ir para lá? Foi para lá que Jesus falou: João, aponta para eles, tenta fazer eles entenderem onde é que eles têm que estar. Eu vivo na igreja hoje. Sim, eu também vivo. Mas os meus olhos espirituais já estão na igreja gloriosa. A igreja de Atos, no versículo 27, que eu li aqui. Eu estou aqui, mas eu estou com o olho lá na outra igreja. Que é para lá que eu vou. O meu conselho: abra os seus olhos espirituais nesta noite e comece a ver a igreja que Deus preparou lá na eternidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, meus amados, é claro que isso aí é um texto deverasmente complexo às vezes para a gente entender. Porque eu vivo hoje com a visão da eternidade. Você congrega na igreja do presente
com a perspectiva de vislumbrar a igreja do futuro no reino de Deus com o próprio Senhor. A igreja do futuro vai ter Jesus, vai ter os anjos, vai ter os arcanjos, vai ter os querubins e vai ter 24 anciãos adorando a Deus sem cessar. Essa é a igreja do futuro. Então você tem que estar aqui, mas olhando para essa. Você não tem que olhar para essa aqui. Você tem que estar aqui olhando para aquela que Deus já preparou para você. Está tudo preparado. Sabe desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Não queira viver a igreja perfeita agora. Você está errado. Pois essa aqui é a real. Não é a ideal de Deus. A ideal de Deus está lá na eternidade esperando. Se doe pela sua igreja agora. Sim, mas corra a jornada que Deus te oferece agora para chegar na próxima igreja. Por isso que o texto de 1 Pedro 2,11 vai dizer assim, e eu quero que você guarde isso no teu coração. Isso eu já guardei no meu coração. Ele diz assim, amados, e eu poderia hoje transliterar e dizer amados e amadas. Exorto-vos, aqui ele está exortando mesmo. Exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros. Para de pensar que você vai viver aqui no mundo. Você não vai ficar aqui. Amém, Senhor. Você não é daqui. Quem tem a marca da promessa aqui? Eu tenho. Então você não é daqui, o seu passaporte não é daqui, por que você está preocupado com aqui? Se você estiver preocupado com aqui, você ainda não entendeu o plano de salvação. Se você estiver preocupado com aqui, você não entendeu quem é Deus ainda. Você ainda está andando na carne, você não está andando no Espírito. Porque quem anda no Espírito entende as coisas espirituais. Amém? Tudo que Deus te entregar para você fazer aqui na terra, você faz, só que a sua perspectiva é do céu. É para lá que eu vou. O meu passaporte já está assinado pelo sangue de Jesus e nele já tem uma marca, a marca da promessa. Lembra da música? Eu tenho a marca da promessa que Ele me deu. Então para que eu estou preocupado com as coisas daqui? Eu não vou morar aqui. Eu não vou viver a eternidade aqui. Essa é a grande dificuldade, porque a sua mente, a sua alma quer morar aqui. Quer aproveitar agora, quer resolver as coisas agora. Aí eu tenho que fazer essa viagem, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que comprar esse carro. Para com isso. Deixa Deus te dar o que Ele quiser te dar. Nós somos peregrinos e somos estrangeiros. Deus nunca criou expectativa nenhuma em você. Porque Deus é Deus sem mim. Ele não depende de mim para ser Deus. Ele não depende de nenhum de vocês para ser Deus. Ele é Deus e pronto. Ele existe da eternidade até a eternidade e sempre existirá. É você que é mortal. Deus é imortal. Deus quer realizar através de você como igreja, como filhos dele, pelo poder do Espírito Santo, que opera em nós por meio de Jesus. É isso que Deus faz. Portanto, a igreja não pode permanecer na inércia, mas realizar sempre a obra de Deus. Principalmente praticando o ID, pregar, evangelizar, batizar, discipular os novos convertidos e ensinar para os que são maduros na fé, para que eles vão ampliando a capacidade de compreender as profundezas de Deus reveladas na palavra. É para isso que eu estou aqui pregando para gente nova e pregando para os mais velhos dessa igreja. Hoje aqui nós temos já 6 pessoas que são fundadores aqui. Vocês são maduros. Mas eu tenho que pregar para os maduros, que aos maduros eu prego a profundidade da palavra. Sabe para quê? Porque os maduros Deus vai transformar para a estatura de varão e varoa perfeita. Quando você estiver nessa condição, Deus vai te recolher. Sim, Ele vai te recolher para Ele. É por isso que você tem que andar certinho com Ele, para Ele recolher você para Ele mesmo. Vem, amado do meu Pai, eu estou te esperando aqui. Então, meus amados, ensinar pela palavra de Deus é que sejamos santificados. A segunda parte daquele primeiro texto de Efésios. Aqui é o lugar da santificação. Então não preocupa se o pastor erra não, se o pastor peca não. Eu estou me santificando aqui.
Para de julgar as pessoas que ainda estão errando. Aqui é o lugar da santificação. É aqui que Deus está trabalhando nelas para elas melhorarem. É aqui que Deus está me melhorando dia após dia. Porque eu sou o pior miserável da terra. Porque eu sou miserável mesmo. Eu deveria estar nu aqui diante de Deus. Que eu não tenho honra nenhuma para nem abrir essa palavra. Ele faz isso por misericórdia. Porque alguém corajoso, ele vai olhar, tem um corajoso ali, então eu vou te usar, corajoso. Quem me dá ousadia para pregar o Espírito Santo, que eu não sei pregar não, eu não sei nem orar. Se eu falar que eu sei orar, eu estou mentindo, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, e que Deus intercede por nós até com gemidos inexprimíveis, para que a minha oração chegue correta ao trono da glória. Eu reconheço aqui que eu sou pecador miserável. O que me faz ser melhor é porque eu tenho a marca da promessa e eu tenho a salvação que Jesus quis me dar. Ele que me atraiu para Ele, porque enquanto eu estava no mundo, nem para Ele eu orava. Eu olhava e orava, mas um dia aprove ao Senhor me atrair para Ele e nunca mais me largar. Mas eu sou miserável, eu sou pecador, eu sou cheio de defeitos. Mas Jesus está me santificando, porque aqui é a oficina. Aqui é o lugar do que o oleiro trabalha. Aqui que ele pega o vaso, quebra o vaso, faz de novo, torna a fazer outra vez. Ele arrebenta o vaso de novo, ele torna a quebrar o vaso de novo, ele quebra de novo, ele moe o vaso. Mas eu quero ser moído pelo poder do Espírito Santo, para que ele me prepare e me santifique para a glória. Mas eu sou miserável, eu sou pecador. Não olhem para mim, porque vocês não vão encontrar nenhuma graça em mim. Agora olha para o autor e consumador da minha fé. Esse sim você pode olhar, porque ele é santo, ele é poderoso, ele é irrepreensível, ele é maravilhoso, ele é um conselheiro, ele é um Deus forte. Olhe para Jesus, que é aquele que eu defendo. Então a igreja de hoje, nós somos matéria-prima do amanhã, que por sua vez será transformada na igreja gloriosa. Você está aqui como matéria-prima de Jesus. Tudo é um processo feito por mãos humanas e governada pelo próprio Jesus. E quando você entrar no processo, não reclame. Não reclame, porque é exatamente no processo que Deus vai perceber se você é dele ou se você não é. Tem muitos que não aguentam o processo. Muitos aqui sabem do que eu fui capaz. Aqui o Hélio sabe, eu vendia, saía, pegava lá onde ele trabalhava, eu pegava tamborzinhos de negócio de limpar casa, de desinfetante. Ele sabe, está ali, testemunha aqui, para poder sair vendendo de porta em porta. O doutor Adilson, que tinha diploma de doutor, virou vendedor de porta em porta. Não tem problema, era o processo de Deus na minha vida. Eu precisava passar por isso para quebrar o orgulho e para dizer: Deus, eu dependo do Senhor, eu não dependo de você. E aquele que obedece a Deus, ele é que exalta. Então, irmãos, eu quero contar algo para vocês da exaltação. Essa semana eu fiquei sozinho lá na minha salinha, né? Alguns aqui conhecem a minha salinha, a Solange limpa ela toda semana. Sozinho na minha salinha, eu estava dando uma palestra online para... Tinha lá presente ministro da Agricultura, ministro não sei de quê, chefe da Embrapa, diretor não sei de onde, e eles agora, a gente entra online, né? Eu estava lá no meu escritório e eles jogaram eu numa tela lá. E eu, vendo aquele monte de Embrapa, Banco do Nordeste, não sei, quando eu olhei a relação de gente que estava lá, eu falei: meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Aí o Espírito de Deus falou assim: porque eu é que te exalto. Eu exalto quando você achar que não dá mais, eu entro em cena e eu te exalto. Eu falei essa semana 40 minutos, fui perguntado por ministro, e eu ficava olhando, eu ali na minha salinha, falando para mais de 1.000 pessoas no auditório lá, uma das maiores feiras de frutas do Brasil, e eu olhei para mim: meu Deus, tem um ano que eu estou nisso e eu já estou aí. Sim, e o Espírito falou comigo assim: porque eu que te levei, eu que te levo para onde você quiser, porque você é obediente. Amém? Estava falando lá no Rio Grande do Norte, numa feira chamada Expo Fruit. Eu olhei aquele monte de gente graúda que estava lá, só os graúdos, e eu humildinho. Mas a Bíblia diz que quem é servo dele
Ele é que eleva quando Ele quiser. Mas isso não é orgulho para mim mais não. Isso é só para dizer para vocês que está o Hélio aqui que me viu várias vezes, encheu o carrinho vermelhinho de coisas e saiu por aí vendendo. E hoje eu estou dando palestra de volta para grandes autoridades do Brasil. Porque o Senhor me disse lá atrás, você falará para a pessoa mais simples, mas você falará para presidente da República. E já cumpriu comigo. Amém? Deus é quem exalta. Fica firme. Ai, pastor, qual é o segredo? Qual é o segredo da exaltação? O segredo é perseverar. O segredo é ter esperança e ser cheio de paixão pela obra de Deus, que é o que eu tenho hoje. A minha paixão hoje é pela obra de Deus. Talvez ela esteja até exageradamente grande na minha vida, mas o que eu quero hoje é servir a Deus. Porque eu sei para onde eu não vou ficar aqui, eu sou apenas um peregrino nessa terra. Então, por que a Shekinah é uma igreja profética? Por que a Shekinah não está lotada de gente como muitas outras estão? Porque nós somos proféticos. A igreja profética prega dureza, prega a palavra como ela é, não tem medo de pregar a palavra. É um pastor ousado, ele não tem problema se alguém não gostar. Se alguém não gostar, quem vai dizer para ele que ele está errado é o Espírito Santo, não é o pastor. Então, por que nós somos uma igreja profética? Que é a igreja que Deus está se levantando hoje em toda a terra. Porque a igreja profética não é aquela que entrega só profecias. Não, muita gente acha que a igreja profética é aquela que fica entregando profecia. Não é isso. A igreja profética é aquela que prega a mensagem profética da volta de Cristo e prepara você para ser a noiva, para quando o noivo chegar, você escutar a chamada. Quem é da Assembleia lembra de uma música, vai assim, escutar a chamada, Deus vai fazer chamada. Então meu papel aqui é ser profético para preparar você, porque quando Jesus chamar, você vai dizer assim, opa Cléo, oi, eu estou aqui. Ele vai te chamar. Esse é o meu papel aqui. Meu papel é preparar você para quando Jesus voltar, Ele te chamar e você não ser deixado para trás. Amém? Amém. Uma igreja profética é uma igreja que tem consciência absoluta e prepara as pessoas para serem imigrantes. Eu já fui imigrante lá nos Estados Unidos. Imigrante é aquele que não tem cidadania naquele país, porque a minha cidadania é no céu, a minha cidadania não é na terra. Então eu sou imigrante aqui na terra, porque o meu lugar tem uma cultura completamente diferente da terra. O meu lugar tem a cultura de Deus. Lá quem governa é o Senhor. Uma igreja profética é aquela que nos ensina que nós temos que ter uma mensagem absolutamente centrada na Bíblia, sem mercantilismo, sem o hedonismo, que é aquela mensagem que é praticada, que é pregada apenas para agradar, para deixar você sair daqui feliz, todo animadinho, todo motivadinho. Não, você tem que sair daqui muito preocupado com a sua salvação, realmente com os dois pés, os dois olhos, a sua boca, o seu corpo, diz assim, meu Deus, eu sou miserável, eu preciso de ser tratado pelo Senhor, porque eu sei para onde eu vou, e eu quero ir para a Nova Jerusalém. Amém? Eu não quero vender uma mensagem bíblica barata aqui. A mensagem para agradar o seu ego, para massagear o seu ego. Porque eu não preciso de fazer coach aqui, nem preciso fazer PNL aqui, não. Eu tenho que pregar a palavra. Doa a quem doer. E eu não quero que vocês venham para a igreja como pedintes, não. Eu quero que vocês venham para ser abençoadores. Para que Deus possa transbordar a bênção em vocês. Vocês não precisam vir aqui, ô pastor, eu vim pedir isso, eu pedi. Não, venha para cá para dizer assim, ó Senhor, eu vim te adorar, eu vim ouvir o Senhor, e o Senhor, como é um Deus bondoso, maravilhoso, o Senhor vai derramar sobre mim, quando o Senhor quiser, a transbordância. Uma igreja que não precisa pedir, que ela agradece mais do que pede, porque o Senhor tem prazer em liberar as bênçãos. Essa é a igreja profética. Uma igreja profética, ela prega que nós somos exilados de Deus na terra. Eu sou exilado, eu não sou daqui. Lembra do exílio do povo judeu lá no Egito? Eu sou exilado aqui na terra. A minha terra é Canaã celestial. Moramos aqui, mas o nosso verdadeiro lar é o céu. Nossa identidade, como eu disse, é a marca da promessa, da cruz de Cristo, que vai além do mundo físico, vai além do meu entendimento humano.
Nós somos uma igreja profética porque a igreja é propriedade exclusiva de Deus. Então eu quero declarar aqui que a igreja não pertence ao pastor Adilson. Essa igreja aqui é de Deus. Ele é quem manda aqui, Ele que governa aqui. Eu apenas estou aqui enquanto Ele quiser que eu esteja. Porque no dia também que Ele achar que eu não devo ficar aqui, Ele vai trazer outra pessoa para ficar aqui no meu lugar. Porque a igreja aqui é dele. Tudo aqui é dele. Tudo aqui é de Deus. Nada aqui é meu. No dia que eu for, até minha Bíblia vai ficar por aqui. Como eu fiz lá na outra igreja, deixei tudo para trás. Porque tudo é de Deus. Não é meu. Então, meus amados, nos reunimos em torno de Cristo aqui nesse lugar. Portanto, Jesus aqui é o sumo sacerdote da comunidade Shekinah, porque nós somos dele e cremos nele. Amém? Amém. Agora, por sermos proféticos, a gente acaba sendo uma igreja relevante. E eu quero convidar vocês a ser uma igreja relevante, que a igreja somos nós. Tenha paixão pelas almas e deixe o Espírito Santo incendiar você como igreja, porque essa tarefa é exclusiva do Espírito Santo. Ontem eu tive a prova cabal de que não precisa de muito reteté, não precisa de ficar fazendo manipulação, não é só pregar a palavra, que quando Deus quiser atuar, Ele atua. Ele libertou 2 vidas ontem sem nenhum reteté. Ele foi lá e Ele moveu o Espírito Santo e foi lá naquele coração, e o diabo se manifestou e saiu da vida daquele povo. Sem reteté, sem muita coisa. Recebe! Nada, não aconteceu nada, só pregou a palavra e a palavra foi lá e fez tudo. Glória a Deus. Seja profético, você anunciando a volta de Cristo. Seja uma igreja relevante, porque você é a igreja, pela pregação da palavra de Deus e pelo compromisso inerrante em manter os fundamentos da Escritura. A igreja somos nós, e nós temos que praticar a doutrina bíblica, batizar nas águas, cear com o Senhor e viver aquilo que está ali. Aqui o pastor Jean saiu daqui e não para de me ligar, de tão encantado que ele está com vocês. Amém. Porque ele falou verdadeiramente, aquela placa que está lá é verdade, vocês praticam amor e comunhão. Essa é a igreja que nós queremos ser, para impactar quem vem aqui, para que ele saia daqui falando assim: eu vi algo diferente naquele lugar. Amém. Glória a Deus. Então nós precisamos exercer amor e comunhão como nos foi ensinado lá na igreja primitiva em Atos, uma igreja relacional e que dá ênfase ao relacionamento. Um relacional precisa ser vertical. Meu primeiro relacionamento tem que ser com Deus. Se eu estou bem com Deus, aí o meu relacionamento horizontal é normal, ele é automático. Se eu estou bem com Deus, eu consigo relacionar com todos vocês. Porque o primeiro relacionamento que eu tenho que ter é com Deus, vertical, para depois se tornar horizontal. E se eu falhar no vertical, o horizontal não funciona. Não adianta eu começar no horizontal, porque o primeiro é Deus. A Deus em primeiro lugar. O meu relacionamento primeiro é com o Senhor, vertical, para depois horizontalizar. Porque eu não tenho capacidade de amar ninguém aqui se eu não tiver a bênção de Deus. Amém? Deu para pegar isso aí? Amém. Então, vivemos a gratidão eterna em Deus. Se você é grato a Deus, você ora e você suplica. Não precisa de ficar pedindo para orar, você ora. Uma igreja relevante é aquela que tem a certeza que Deus está no controle de todo o universo. E Ele está no controle da igreja triunfante, e Ele está no controle da vida de cada um que está aqui. A igreja relevante é aquela que sabe de uma coisa. Hebreus 13:8. Hebreus 13:8 vai dizer assim: Deus não muda, Deus é imutável. E vai dizer assim: Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Então a gente tem convicção daquilo ali, que Jesus é aquele de ontem, é o de hoje, e Ele será eternamente. Viva a igreja que Deus criou, gerou aqui na terra, cheia de defeitos. Viva esta igreja com a perspectiva da eternidade, para sermos eternos como Deus é eterno. Aleluia. Amém. Que você possa ter sido abençoado com tantas revelações de Deus. E que você possa, em nome de Jesus, dar a Deus sempre o seu melhor. Amém. Dê o melhor para Deus. Se você quer o melhor de Deus, dê o melhor para Ele. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.